Bom dia a todos. Bom, meu nome é Pamela, como ela acabou de passar. Eu sou arquiteta e urbanista, atuo aqui em São Paulo, e eu queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho antes da gente só iniciar a palestra. Tá? Isso aqui é uma apresentação que eu utilizo para os meus clientes. Então, de ideias nascem grandes projetos. Pronto para iniciar o seu? Diferentemente de vocês, eu trabalho com cliente muito no pontual, no detalhe. Vocês, às vezes, atendem um cliente que são 200 clientes para o mesmo produto, né? Você tem um prédio residencial ou comercial, e eu vou para o lado mais detalhista. Eu vou falar querendo saber como que é a família, como que é o dia a dia dessa interação familiar, como que vai ser o uso dentro de uma residência, né? Então, eu acho muito interessante essa palestra para vocês hoje. Só passando um pouco sobre mim, então, eu já sou formada há 13 anos pela FAP, atuo aqui em São Paulo, fazendo projetos de diversos tipos. E também faço alguma parte acadêmica também, né, com algumas aulas que eu ministro em algumas universidades e em escolas, tudo relacionado para arquitetos e urbanistas e designers. E há 13 anos eu criei a Parme Arquitetura, que é o nome da minha empresa, do meu escritório. Aqui é só alguns clientes que eu atendo na cidade de São Paulo, como Unimed, CDB, Óticas Carol, English Town, Mitsubishi, Flytour, enfim, diversos clientes corporativos. Tá? Então, eu atuo tanto na parte comercial como residencial. Então, a parte de projeto arquitetônico, né, de construções, então eu atuo em pequenas construções, médias e, às vezes, alguma coisa de grande porte. Projetos residenciais para interiores, projetos corporativos, comerciais que envolvem lojas, restaurantes, lanchonetes, cafés, academias, pequenos comércios e grandes também. E hoje eu fui convidada pelo Cresce para falar para vocês dos estilos arquitetônicos. E eu fiquei assim, muito contente com esse convite e com o tema da palestra, porque eu acho que é uma coisa assim, muito interessante para vocês entenderem o nosso lado, assim, como que a gente determina, como que a gente nomeia os estilos. Né? Quando você olha para um prédio, para uma casa, para uma construção, para um museu, como que você descobre, né, o que ele é, de onde que ele saiu, como ele foi pensado? Ele é pensado de qualquer forma? Ou não? A gente tem alguns parâmetros e formas que nós, arquitetos, pensamos, né, para poder projetar esse edifício. Então, eu só queria passar alguns conceitos para vocês. Eu não sei assim, se muitas pessoas aqui sabem, mas existe uma diferença muito grande entre arquitetos, designers e engenheiros. Então, tem pessoas que às vezes acham que todo mundo faz meio que a mesma coisa. A gente meio que trabalha junto mesmo, e trabalha fazendo coisas parecidas, mas cada um tem atribuições muito específicas. Né? Então, se eu fosse falar rapidamente a diferença entre os três, eu poderia falar o seguinte, que a arquitetura ela cuida de tudo que é abrigo. Então, você pensa em arquitetura igual a abrigo. Então, o abrigo humano. Então, onde tiver pessoas utilizando, isso é responsabilidade de um arquiteto. Então, vamos lá. Um museu, uma escola, uma igreja, um prédio, uma estação de trem, uma estação de metrô, um hospital, uma casa, um stand de vendas, enfim, tudo isso é uma parte que o arquiteto cuida. Então, isso são atribuições de um arquiteto, porque envolve o abrigo humano. O que o engenheiro é responsável? Tudo que é infraestrutura. Então, túnel, viaduto, ponte, rodovias, barragens, represas, isso tudo é responsabilidade da engenharia civil. Porém, nós trabalhamos muito juntos. Por quê? Projeto sempre tem nos dois lados. Então, dentro de uma barragem, você tem parte de abrigo humano. Então, tem arquiteto trabalhando junto. Dentro de uma estação de trem, tem uma infraestrutura. Então, você precisa também do engenheiro. Por isso que tem, às vezes, uma confusão de atribuições. E a decoração, que é o design de interiores, eu gosto de falar que é a funcionalidade da coisa. Então, quando você tem uma estrutura como essa, quem projetou foi um arquiteto, mas quem que determinou as posições de cadeira, se você está confortável, se essa lâmpada está iluminando bem você ou não. Então, tudo isso é a parte do interior, é esse conforto humano, é a funcionalidade do espaço. Tá? Então, são só alguns conceitos que eu acho bacana de sempre estar passando para que vocês saibam as diferenças.
Tá? Então, hoje, o que a gente vai falar é sobre estilo arquitetônico. Então, estilo arquitetônico é uma expressão utilizada com o fim de classificar períodos da história da arquitetura de acordo com suas características formais, técnicas e materiais. Isso é uma coisa bem importante, essa última frase que eu quero fixar para vocês, porque a gente vai ver isso em todos os estilos. Cada estilo, durante a história, desde os primórdios até hoje, ela sempre está envolvendo a questão do material que era disponível na época, a tecnologia construtiva que eles conheciam, porque isso é muito importante, a gente tem uma diferença muito grande no passar do decorrer do tempo, do que foi se aprimorando e o conhecimento que foi sendo adquirido, e as formas que cada época foi determinando e desenvolvendo. Bom, eu fiz aqui só um parecer dos últimos mais ou menos 5, 6 mil anos, mais ou menos uma separação de cada um dos tipos de arquitetura. Então, nós temos arquitetura antiga, clássica, medieval, renascentista, moderna, pós-moderna e contemporânea. Dentro de cada um desses, nós temos inúmeros estilos. Então, eu fiz só mais ou menos um apanhado geral para a gente poder chegar nos dias de hoje, que eu acho que é o mais importante para vocês, é saber o que a gente utiliza hoje. Mas o que a gente utiliza hoje tem muita influência do nosso passado. Tá? Então, vamos começar com o estilo antigo. Aqui, um exemplo de arquitetura etrusca. Isso aí nós estamos falando de 6 mil anos atrás. Então, eram civilizações que não tinham ainda um monte de informações e objetos que nós temos hoje. Então, o que eles utilizavam na construção? Argila, terracota, eles faziam um bloco ali de pedra, e eles iam construindo conforme eles iam desenvolvendo essas técnicas. Arquitetura egípcia, isso a gente vê que hoje nós temos exemplares ainda de pé, hoje em dia, né? Então, quem já foi para o Egito pode ver essas coisas de perto. Então, aí nós já temos uma busca pela parte religiosa. Então, a parte religiosa, ao longo dos anos, ela tem uma influência muito grande dentro das construções. Então, grandes monumentos, sempre a busca pelas as divindades, os deuses que eles utilizavam. Então, sempre era enaltecendo os deuses, né? Então, a gente tem um motivo para essas coisas serem assim. Não é simplesmente porque queriam fazer coisas grandiosas. Eram grandiosas porque eram casas dos deuses. A arquitetura babilônica, é interessante que a arquitetura babilônica ela já teve todo um rebuscamento diferente da egípcia. Ela já buscava, ela já tinha alguns requintes a mais, que antes você tinha uma escultura diretamente na pedra, e eles já faziam revestimentos nessa época. Então, a gente já tinha argamassa, com mosaico, você pode verificar toda essa parte colorida em azul e verde. Isso daí está certo que é um desenho, porque a original já não está desse jeito mais. Mas dá para a gente verificar que vai utilizando-se novas técnicas construtivas. Arquitetura persa. O que é interessante que a gente vai ver também, que ao longo do tempo, sempre um novo estilo, ele carrega traços do anterior e ele se aprimora com novas coisas. A persa é justamente isso, ela tem influências, ela é um momento de transição entre alguns estilos, então a gente tem tanto a parte grega e romana nela, como estilos babilônicos e egípcios anteriores a ela. Bom, mudando um pouco agora de estilo, falando da clássica, arquitetura grega. Isso é uma coisa que a gente remete muito nos dias de hoje. Nós temos muita coisa da época clássica hoje ainda, mas isso são coisas de 4 mil anos atrás. Então, nós temos exemplares. E o que é muito bacana desse estilo é que vocês podem verificar a questão da busca pela simetria, pela racionalidade na construção. Então, você tem distâncias iguais entre os pilares, você tem alturas que remetem à largura de forma simétrica, você tem muitos ornamentos, muito bem calculados e pensados. A arquitetura romana ela é basicamente a arquitetura grega, porém, eles tiveram grandes avanços tecnológicos. Então, quem já pôde ir ou conhece alguma coisa da arquitetura romana, vai verificar que eles eram grandes engenheiros civis, apesar de não existir isso nessa época ainda, essa nomenclatura. Mas eles buscavam e eles conseguiam fazer grandes aquedutos, obras de engenharia naquela época. Se você for para lá hoje, você vai conseguir beber água nos aquedutos antigos, né, que existiam lá. Aí a gente pode verificar a mesma coisa, a questão de simetria, sempre a repetição de uma mesma forma, os arcos, os pilares. E uma coisa que eu acho muito bacana
disso que é legal a gente entender por que é assim hoje. Deixa eu voltar uma foto. Todos os pilares, vocês podem ver que tem no topo do pilar, antes de chegar ali na parte superior, nós temos os capitéis. Então, o capitel, ele hoje parece que é só uma coisa decorativa, mas ele tem uma função totalmente estrutural. Então, toda a força que vem dessa cobertura, ela tem que passar suavemente para os pilares. E como que ela passa? É pelo capitel. O capitel, ele não é só uma parte decorativa, ela tem uma função estrutural. Por quê? Naquela época não se usava aço, não se usava ferro. Então, para isso, precisava-se ter alguma coisa que fizesse essa junção dos elementos estruturais. E também, nessa época, que se caracterizou as ordens. O que é uma ordem? É um estilo de projeto que a gente consegue verificar e determinar um estilo. Por exemplo, esse daqui é o estilo dórico, desculpa. Ali, bem na parte de cima do capitel, você pode ver que ele é simples, ele não é muito rebuscado. Então, você tem 3 tipos de ordem. Então, você consegue identificar um edifício dessa época de acordo com o capitel. Então, você sabe se ele é do estilo dórico, jônico ou coríntio. Aqui você pode ver que ele já tem um outro desenho, que ele tem umas bolinhas. Vocês conseguem ver ali na parte de cima do pilar? Está bem pequenininho. Que já é outro estilo de capitel. Então, já é um outro estilo dentro do clássico que foi utilizado. A arquitetura paleocristã. Aí nessa parte da arquitetura romana, nós tivemos a vinda de Jesus, que mudou boa parte da história. Então, nós tivemos, daqui para frente, construções muito religiosas para a parte católica. Então, todo o nosso lado aqui do Ocidente teve muitas influências religiosas cristãs. Então, a parte da arquitetura cristã, ela veio buscando origens gregas, romanas, porém, ela foi tendo influências de outros lugares, porque ela começou a se expandir durante toda a Europa antiga e até chegar aqui no nosso lado, né? Então, nós temos a utilização, você pode ver que nós temos aqui, esse é o outro capitel que eu comentei, o coríntio. Ele é o mais rebuscado de todos. Então, nós temos aqui, nessa imagem, arquitetura clássica, romana, grega. Nós temos também um pouco de arquitetura bizantina, que é o próximo item que a gente vai falar também, que é a questão de arcos e abóbadas. O que é um arco? É essa parte que fica entre os 2 pilares. Por que é feito assim? Porque você consegue ter uma sustentação melhor. Né? Se você faz ele direto, reto, hoje a gente consegue fazer isso, naquela época não se conseguia. Então, dessa forma, em arco, você consegue que a estrutura fique melhor. A arquitetura bizantina. A arquitetura bizantina é interessante porque foi ela que trouxe boa parte dos arcos e das abóbadas. O que é uma abóbada? Aquela cúpula que tem ali em cima, você pode ver que tem várias partes arredondadas em cima da edificação. Isso são abóbadas e arcos. Então, você tem essa construção, para você ter grandes vãos, pés direitos altos, você conseguir vencer grandes vãos sem pilares, se utilizava isso naquela época. Aqui a gente termina o estilo clássico, tá? E aí agora a gente vai passar para o estilo medieval. Então, que é a arquitetura bizantina e a arquitetura românica, que ela também é uma arquitetura que ela busca. Ela teve as influências do passado, só que ela já começa a trazer muito mais a questão de ornamentos. As janelinhas, elas pode ver que tem pouca iluminação para dentro da construção. A parte os arcos estão sempre presentes, as cúpulas. Arquitetura gótica. Esse é um tipo de estilo que nós temos muita influência no Brasil. Então, nós temos catedrais e igrejas por todo o território nacional que remetem a esse estilo. O que a arquitetura gótica ela já trazia? Ela é pioneira nisso. São muitas janelas, grandes vitrais, porque eles queriam trazer luz para dentro da edificação. Porque a gente estava vindo de épocas que não tinha isso. Então, você já tinha edifícios que não tinham janelas. Então, a parte dos vitrais, a questão também do rebuscamento das estátuas nas fachadas. Então, se utiliza-se muitos ornamentos, se utiliza-se muita decoração, é uma coisa bem carregada, o estilo gótico. Bom, isso que eu falei para vocês até agora são essas 3 bolinhas verdes, que a gente está falando da arquitetura antiga, clássica e medieval. Esses 3 estilos, nós não temos exemplares da época aqui no Brasil. Então, tudo isso que a gente viu, a gente não tem aqui. A gente só vai ter
Se você quiser ver um original, você só vai ver lá. O que você vê aqui no Brasil, que remete a isso, são cópias de muitos e muitos anos depois de quando isso foi estabelecido. Tá? E interessante que a gente vai partir agora para a arquitetura renascentista, que é um momento que nós tivemos de, como se fosse uma quebra na história, onde tivemos um grande renascimento, por isso o nome, né? O renascimento de novos de artísticos e culturais, de novas pessoas que pensaram coisas diferentes, assim, grandes gênios. E o Renascimento começou aonde? Na Itália. Então, nós falamos que a Itália é o berço do renascimento cultural, pois foi em cidades como Gênova, Florença e Veneza que houve um grande desenvolvimento intelectual e artístico entre os séculos XV e XVI. Então, tiveram-se vários estilos, mas esses em azul que eu estou destacando aqui embaixo, a gente pode ver que todos eles estão escritos assim, estilo neo alguma coisa. Quem não sabe o que é neo? Neo é um prefixo que a gente utiliza para novo. Então, novo clássico, novo bizantino, novo gótico. Então, o que é isso? É uma busca do passado, uma releitura, como se fosse uma releitura. Então, eles vão trazer, de novo, uma coisa que já veio. Só que com novas tecnologias, novos materiais e novas formas. Aqui é a Basílica de San Pietro, em Roma, é um exemplo da arquitetura renascentista. Né? Ela está no estilo barroco, e ela já é uma construção que já não é da época original, ela já é um neo alguma coisa, não, um neo-barroco, um novo renascentista. Então, o que o estilo renascentista enfatiza? A simetria, a proporção, a geometria, a regularidade das partes. Não vou ler tudo, mas os arranjos dos pilares, dos capitéis. Então, ele está buscando o passado, porém com um novo olhar e novos materiais. Então, a gente já tem aqui novas formas de estruturar o edifício. Bom, aqui são essas imagens já são imagens aqui no Brasil, como eu falei agora, a gente já tem exemplos dessa época aqui no Brasil. Então, a arquitetura barroca, normalmente, a gente vai, todos esses estilos mais antigos, a gente sempre vai ver em edifícios religiosos, né? Porque, normalmente, as casas não seguiam muito essas coisas, mas os edifícios públicos e religiosos, eles seguem mais os estilos dessas épocas. Então, a arquitetura barroca, a arquitetura do rococó. O rococó ele é um estilo que veio do barroco, mas a diferença é que ela tem uma busca por ornamentos com formas de conchas. Então, se vocês forem ver detalhes, bem ali como naquela fonte, ela sempre lembra essas formas um pouco de conchas e marinhas. Então, são estilos parecidos. Estilo neogótico. Nossa Catedral da Sé é o estilo neogótico. Ela não é gótica daquela época, mas já é uma busca pelo que foi no passado. Então, ela já tem tecnologias diferentes, já de época, porém com formas antigas. Bom, Brasil, arquitetura colonial portuguesa, acho que a gente tem isso em quase todas as cidades brasileiras. Então, Portugal é exatamente assim? Não. Mas, naquela época, quando os colonizadores vieram para cá, eles tinham que reproduzir Portugal, mas com o que eles achavam aqui. Então, lembra que eu falei no início? O estilo arquitetônico ele tem a ver com forma, material e tecnologia, são as técnicas. Por quê? Tudo isso vai variar do que você tem no espaço. Se a gente é uma cidade que é rica em minérios, que a gente consegue produzir, então a gente vai partir para esse tipo de estrutura. Se não, nós somos um lugar que tem muito barro, dá para se produzir tijolos, a gente vai ter uma tecnologia parecida com isso. Arquitetura neoclássica, então aqui já é remetendo ao quê? Roma, Grécia. Esse aqui é o edifício Martinelli, aqui no centro. E o que é bacana é que, assim, se vocês andarem pela cidade de São Paulo ou várias cidades brasileiras, vocês vão ver diversos exemplares parecidos com esse. Todos são remetidos a quê? A 4.000 anos atrás. É interessante, mas, ao mesmo tempo, falar, por que se fazer coisas de 4.000 anos atrás hoje? Então, fica aí uma pergunta para vocês. Bom, aqui eu acho que a gente já vai chegar agora muito parecido no que nós temos no dia a dia da gente, né? Então, a arquitetura moderna. O que é bacana? A arquitetura moderna, ela é uma arquitetura que, a gente fala moderna, não é de hoje, ela é de 100, 150 anos atrás. Né? Por quê? Foi o nome moderno. Né? Nós tivemos o quê? A Revolução Industrial,
tivemos grandes marcos na história que fizeram a sociedade por inteiro mudar em todas as áreas, arquitetura, cultura, artes. E a arquitetura moderna ela veio para quebrar paradigmas, quebrar estilos. A gente pode ver que em todo esse tempo, tudo que a gente viu até agora, nós tivemos sempre muita busca pelo religioso, era uma busca por grandes edificações, era muito rebuscamento nas coisas. E a arquitetura moderna ela quebrou com tudo isso, ela já não queria mais nada disso. Então, daquele prédio que a gente viu ali do neoclássico, do Martinelli, para isso, tem uma diferença absurda. Então, esse projeto se chama Villa Savoy, ele fica na França, de um arquiteto chamado Le Corbusier, e ele trouxe alguns dos pilares da arquitetura moderna. E o que é? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Fachada livre, janelas em fita, pilotis, terraço, jardim, a planta livre. Então, antigamente, você tinha edifícios fechados, monumentais, e aqui ele está buscando por uma leveza. Então, hoje, isso aqui parece muito de hoje, né? Não parece de 100 anos atrás. Esse prédio é de 1928. Então, nós temos aqui uma coisa antiga para a gente, né? Mas muito moderno, muito atual, né? Para os dias de hoje. Então, esses são os 5 pontos que revolucionaram a arquitetura nessa época. Então, o térreo todo, pilotis, o que são pilotis? São esses pilares no térreo, você elevando a construção. Então, nós temos um caixote que está elevado, então ele cria uma leveza, isso parece ser leve. Você tem a questão das janelas, né? Essa janela em fita, essa janela comprida, que isso não tinha antes. Por quê? Não existia tecnologia que suportava uma janela. Como que ia segurar essa parede em cima, antigamente? Eles precisavam fazer arcos para conseguir fazer as coisas. Hoje não, depois da Revolução Industrial, a gente teve o manejo de novos materiais que não existiam antes. Então, por isso, a gente consegue ter esses grandes vãos dentro de uma alvenaria. A questão da fachada livre, de você ter ela limpinha, vamos dizer assim, sem nenhum ornamento, sem nenhum detalhe, sem nenhuma escultura. Terraço e jardim, normalmente, nos projetos dessa época, eles utilizavam telhados verdes, plantas em cima dos terraços. E a planta livre. A planta livre é como se fosse um loft, né, um estúdio, assim, todo sem muitas paredes, salas integradas com cozinha, isso não acontecia antigamente. Antigamente você tinha muito bem separado cada ambiente, tudo muito confinado. Você entrava numa sala para passar para outra sala, para passar para outra sala. Você ia andando. Em museus a gente vê muito assim, né? Essa casa, eu acho ela espetacular. Ela se chama Falling Water, que quer dizer, é como se fosse a Casa da Cascata. Ela é de um arquiteto chamado Frank Lloyd Wright. Acho que ela é de 1939. Ela fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, essa casa, ela teve ela até hoje, ela já virou museu, todo mundo vai lá ver essa casa, porque ela é muito linda e incrível. Então, o arquiteto aproveitou a cachoeira que passava nesse lugar e ele integrou ela dentro da casa. Então, essa cascata essa cachoeira que você está vendo aqui é a natural, ele construiu meio que a casa em cima. Então, essa cachoeira passa por dentro da casa. Então, a casa ela segue muitos parâmetros da arquitetura moderna. Ela tem a fachada, a planta livre, ela tem as janelas largas, você tem a natureza entrando na casa. Então, são coisas que mudaram muito a arquitetura, né, e todos os estilos, né? Então, esse é um exemplo incrível. A escola de Bauhaus. Isso aqui é um edifício que isso aqui foi a primeira escola de design no mundo. Ela veio da Alemanha, em 1919, pelo Walter Gropius, que é o diretor-geral da escola. E ela trouxe ela vinha totalmente diferente da escola de belas artes que existia antes. Então, os artesãos
eles viam, eles estudavam, eles iam construindo a arquitetura, as esculturas e moldando, que era o que a gente via antigamente. A escola de Bauhaus ela veio para mudar tudo isso. Então, os alunos tinham aulas totalmente diferentes de pintura, de escultura. Eles tinham uma liberdade criativa muito grande. Então, isso lançou esses arquitetos que a gente está falando, lançou essa nova arquitetura, e isso veio irradiando. E é interessante que isso aconteceu meio que ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente tinha Bauhaus na Alemanha, a gente tinha o Le Corbusier na França, a gente tinha o Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos. Então, a gente tinha meio que todo mundo trabalhando meio que em conjunto, sem internet, imagina, né? Que hoje a gente tem tudo para consultar, né, e ver ao mesmo tempo. Essa casa eu acho incrível. Ela é de 1951, Miss Van der Rohe. Ela fica em Illinois, nos Estados Unidos, se chama Farnworth House. Ela é basicamente isso, ela não tem mais nada. A casa ela é muito bonita, ela é de vidro, uma estrutura metálica. Então, nós temos a questão dos pilares, a planta livre. O centro dela você tem a questão de banheiro, e aí em volta você tem os quartos, um quarto, a sala, a cozinha, e ela é toda de vidro, consequentemente ela vai ter um monte de cortina, né, para dar privacidade, mas ela essa é a casa. Então, esse tipo de estilo é uma arquitetura de 60 anos atrás, mas que hoje em dia eu poderia fazer isso para um cliente. Seria super atual, super condizente com a época, porque os materiais nós utilizamos hoje, nós temos o aço disponível, o ferro, o vidro, tudo que está nesse projeto. Bom, Brasil e o modernismo. O Brasil ele recebeu uma influência absurda desse estilo. Então, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, basicamente se inspiraram nessas pessoas. Então, o que a gente vê em Brasília, o que a gente vê em Belo Horizonte, o que a gente vê em São Paulo, enfim, várias cidades brasileiras veio da onde? Da arquitetura moderna. Então, se você sair andando aqui no centro da cidade, você vai se deparar a cada esquina, basicamente, com um prédio de arquitetura moderna. Então, eu trouxe alguns exemplos só para exemplificar a questão da Fiesp. Então, um edifício totalmente puxado para essa questão da arquitetura moderna. Nós temos uma busca dos projetos, era a questão de o que os antigos buscavam, eles iam contra. Então, se antes era simétrico, agora é assimétrico. Se antes eu tinha rebuscamento, agora eu tenho as coisas livres, finas, mas menos cheio de rebuscamento. Então, a gente pode ver, isso aqui você não veria no antigo, um prédio que não é igual de cima e embaixo. Copan, também, um exemplo de arquitetura moderna. O edifício Louveira, esse fica ali em Higienópolis. Então, aqui, olha que bacana. Os pilotis, que eu havia comentado, dos 5 pilares da arquitetura moderna. A questão da janela em fita. A fachada livre, você não tem muito rebuscamento. Eu não me recordo se eles têm o terraço, eu acho que não tem, mas eles incorporaram bastante no térreo a questão dos jardins. Esse predinho fica na Rua Barão de Limeira. Ele é bem escondidinho ali, quase ninguém sabe, mas é um exemplar assim muito importante de arquitetura moderna. Então ele está bem. Aqui era quando a foto dele no original, né? Ele está bem detonadinho. Eu fui visitar ele alguns anos atrás, ele estava totalmente deteriorado. O térreo dele tinha afundado, assim, centralmente um buraco no meio do saguão principal. E isso aqui a gente vai ver quase em todas as ruas aqui dos jardins, da cidade. Então, é bacana vocês terem esse conhecimento. Da onde veio isso? Por que isso é assim? Não é simplesmente foi jogado dessa forma. Tem muitas, não vou falar que existem muitos exemplares, muitos edifícios, que simplesmente são feitos de qualquer forma. Mas tem muita coisa que foi feita com uma base histórica muito forte, com influências muito fortes, e coisas que às vezes não nasceram nem no Brasil, que nasceram fora e que foram trazidos para cá, porque as pessoas viram uma valorização nesse tipo de estilo. Bom, aquilo eu estava comentando no início, né? A gente costuma achar que moderno é tudo que é de hoje, né? E, na verdade, moderno é tudo que veio dessa época, né? Que é essa quebra de ruptura, essa busca pelo novo. E por isso essa palavra continua se usando. Então, quando a gente fala, esse prédio é super moderno, a gente pensa numa coisa futurista, high-tech. E, se você for falar isso para um arquiteto, ele vai pensar no quê? Nos prédios de 50, 60 anos atrás.
Bom, então chegamos hoje na arquitetura contemporânea, que é os estilos que mais estão se construindo hoje em dia. Uma coisa que é bacana a gente entender que assim, essas coisas demoraram-se muito tempo para serem nomeadas. Não é fácil assim, hoje a gente parou de ser moderno, vamos começar a ser contemporâneos, a gente era neoclássico, viramos barroco. Então, isso são estudos que foram feitos do passado e avaliando-se que isso demorou um tempo para acontecer. Às vezes você tem edifícios que foram feitos iguais, mas em épocas diferentes. Então, demora um tempo para as coisas acontecerem. Então, até quando eu falo de arquitetura contemporânea, eu estou falando ainda de edificações de 30, 40 anos. Porque são coisas que demoram para acontecer. Para vocês terem noção, se eu for pegar um projeto para iniciar hoje, um projeto, sei lá, um prédio de 20 andares. Às vezes ele demora, hoje, 1 ano em projeto, aí ele vai para uma incorporação, vai demorar mais um tempo, aí vai demorar um tempo de divulgação, de vendas, que é o que vocês mais sabem fazer, e vai demorar um tempo de construção. Então, um projeto de hoje, às vezes, demora 5 anos para sair. Então, eu não posso falar que a arquitetura contemporânea começou hoje. Ela começou há muito tempo atrás, porque são estilos. Então, o que a gente vai ver daqui 20 anos está se pensando hoje. Então, demora-se um tempo para os estilos acontecerem, né? Uma coisa interessante que a gente tem dos últimos anos é a questão da verticalização das cidades. Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão procurando as cidades para morar. Então, a gente precisa de mais espaço. Então, hoje a gente pode ver que cada vez mais temos apartamentos menores, salas comerciais menores, para mais pessoas morando sobre o mesmo teto. Por quê? Porque é muito mais gente para o mesmo espaço. Então, isso tem uma influência muito forte. Então, a gente precisa de técnicas construtivas que atendam às necessidades de hoje. Então, falando do contemporâneo, arquitetura futurista, né? Então, nós temos muitos exemplos bacanas. No Brasil, a gente ainda não tem muita coisa, porque, infelizmente, é muito caro construir no Brasil. Então, fazer uma obra dessa não é algo que dá para fazer toda hora. Se você vai para fora do país, você vê isso a cada esquina, mas aqui a gente não consegue ter muito disso. Então, um dos poucos exemplos que a gente tem aqui no Brasil, Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Arquitetura minimalista. Isso é uma coisa que vem se falando bastante, né? De o menos é mais, vamos tentar minimizar as coisas, não usar tanta coisa dentro de casa. Eu acho bem bacana, acho que fica muito clean esse tipo de arquitetura e decoração. Então, a gente tem aqui uma busca pelo material. Você pode ver que o próprio concreto, que é a estrutura, ele já é o revestimento. Então, você não tem um tijolo, uma argamassa, uma massa corrida, uma pintura. A própria estrutura já é ela. Então, você tem a busca pelo original muito forte, né? Então, você pode ver, o que é de madeira, o que é de concreto, você tem bem a coisa ao natural. Então, menos é mais. Arquitetura desconstrutivista. Isso é bem legal, porque a gente estava vindo do clássico, que busca a simetria, busca as coisas certinhas. Aí vemos para o moderno, que queria ir contra. Então, mas, mesmo assim, ainda era uma coisa que tinha uma certa coerência, né? Então, você tinha um caixote, linhas retas, né? Uma coisa pensada. O desconstrutivismo meio que virou uma bagunça, assim, né? Então, ele veio para o quê? Ser totalmente contra tudo. Então, ele quer desconstruir tudo. Então, que forma é essa? Como que ela foi feita? Então, é até bacana, quando a gente está estudando na faculdade de arquitetura, que a gente vai tentar fazer esse tipo de projeto, às vezes a gente pega um cubo de isopor e sai cortando ele de qualquer jeito. Aí você olha para aquilo e tenta imaginar uma edificação dentro daquilo. Então, você começa a ter linhas diferentes, que elas não são paralelas, não são perpendiculares, você não tem ângulos retos. Janelas, você pode ver que elas não são nem do mesmo tamanho, ela tem uns chanfros nas paredes, ela também nem combinaria se ela fosse reta. Imagina eu pegar uma janela quadradinha, bonitinha, e encaixar nesse prédio. Não ia combinar. Então, isso é bacana de vocês conseguirem visualizar nos estilos, porque aí a gente consegue distinguir a boa arquitetura da arquitetura mediana e mais ou menos. Ela tem que ter uma coerência por completo. Então, se ela tem, dentro do estilo que ela está, olha, essas janelas, esses ângulos condizem, apesar de não ter nenhum ângulo reto, ela orna, vamos usar essa palavra, ela orna quando você olha.
Esse é bem interessante, bem diferente. Então, aqui a gente tem, apesar do prédio da direita, quer dizer, o mesmo, esse se chama Casa Dançante, fica na República Tcheca. Apesar essa parte da direita aqui ser um pouquinho mais, né, mais reta do que a outra, a gente vê uma coerência dos dois. Você consegue ver que é uma edificação. Então, a gente tem as cores que puxam, o estilo das linhas, se vocês separarem nas linhas que vêm curvas da parte dançante, né, ela continua na parte de cá. Então, você tem uma coerência da edificação, né? Então, que isso é bacana. Isso aqui é totalmente diferente do que você vê ali do lado. Olha o contraste. Exatamente, um contraste totalmente diferente. Para chocar? É para chocar. Por isso que é desconstrutivista. É por isso que os engenheiros odeiam os arquitetos. Isso, quando eu estava estudando há uns 15 anos atrás, na faculdade, eu lembro que me apresentaram esse projeto, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Ainda me choca um pouco, mas arquitetura biomorfista, o que é? Ela busca pelo orgânico, então as formas da natureza. O que eu vejo, assim, que ao longo dos anos, a gente foi explorando um monte de coisas. Aí eu falo que o Oscar Niemeyer ele explorou todas as formas básicas, né? Então você tem prédio triângulo, prédio bola, prédio quadrado, prédio retângulo. Então você já né, buscou todas as formas básicas na arquitetura moderna. E aí quando chega agora, o que mais dá para fazer, né? Então vamos começar a buscar inspiração na natureza. Então nós temos edifícios que realmente buscam uma inspiração muito forte, às vezes forte até demais, né? Esse aqui é um exemplo que ele parece um bicho, né? Parece um bicho marinho, né? Tem um Peter Cook. Arquitetura neomoderna. Hoje em dia, a gente está voltando também, temos muitos exemplares. Como eu falei, é muito difícil. A arquitetura moderna é uma coisa que enraizou aqui no Brasil, enraizou na nossa cultura. Então, isso aqui é uma casa chique, é uma casa linda. Então, mas ela não é de hoje. Ela é uma arquitetura que busca conceitos de 80, 70, 100 anos atrás. Hoje em dia, a gente tem tantos recursos, né, tanta coisa que dá para atribuir no edifício, que até para eu que trabalho com isso acompanhar, nossa, toda hora eu tenho que estar buscando novos fornecedores, indo atrás, porque a gente tem uma mudança muito brusca, muito rápida, né, de todos os estilos de tecnologias, né? Então hoje em dia você pisca, a luz acende, você liga para sua casa, ela já faz tudo para você antes de você chegar. Você tem aplicativo para tudo. E o que vai ser daqui a 10 anos? Talvez nem seja mais isso, já seja outra coisa. Então, eu lembro que logo, meu primeiro projeto, assim que eu me formei, eu peguei uma casa enorme para fazer, era 800 metros quadrados, e o cliente queria uma casa high-tech, né, para ele, isso há 13 anos atrás. Então, eu lembro que é a primeira vez que eu vi um tablet na minha frente, assim, pessoalmente, foi nessa casa, porque a gente buscou toda a tecnologia de fora, a gente criou uma sala de cinema para ele, que tinha para 10 pessoas, que todo o som fazia toda uma coisa. Hoje, se eu falar nessa casa dele, esse equipamento é super velho, né? Já tem coisas muito melhores do que aquilo, né? A iluminação atendia, você ligava pelo tablet, você tinha as coisas, então isso tudo vai mudando muito rápido. Então, o que a gente vê, vamos supor, hoje no Rocha Verá, talvez daqui a alguns anos já seja ultrapassado. Então, esse acho que é uma coisa que a arquitetura, os construtores, o ramo está tentando ainda assimilar e conseguir produzir isso muito rápido, né? Novo brutalismo. É novo porque já teve antes, tá? Então, é um new brutalismo. O brutalismo ele vem para trazer uma edificação bruta mesmo. Então, a gente olha para o Sesc Pompeia, então você vê, é um caixotão pesado, ele é rígido, ele tem a questão do concreto aparente, essas pequenas aberturas que te remetem ao interior, até você lá dentro para você olhar para fora. Então, é uma coisa realmente bruta para utilizar. E nós temos assim exemplos disso, né? Se você pegar a FAO, o edifício de arquitetura da USP, eu acho que até tenho foto dele aqui. Olha que arquitetura bruta, parece que ele vai esmagar esses vidrinhos que estão aqui embaixo, né? E, apesar disso, a gente tem pilares que não são tão grandes, pelo tamanho dessa estrutura que está em cima.
Então, olha que mistura. A gente tem, teoricamente, aí uns pilares do modernismo, né? Pilotis, térreo livre, planta, fachada livre, mas olha a diferença. Então, acho que é interessante a gente conseguir mesclar os estilos. Então, a gente vê influências do modernismo, o brutalismo, ele já é também anterior ao moderno, então, vê exemplos de épocas diferentes e criando-se novas coisas. Eu trouxe alguns exemplos de edifícios aqui de São Paulo que eu acho interessante para a gente só estar vendo os estilos e como... Esse aqui são prédios mais atuais, né, questão de 10 anos atrás, no máximo, daqui para frente. E aí nós conseguimos ver influências modernistas, influências desconstrutivistas. Né? Aqui ele não é um prédio 100% retinho. Ele tem, você pode ver que nós temos plantas diferentes. Não é que ele vem numa sequência igual. Tem andares diferentes, com plantas diferentes. Esse também eu acho bem bacana. Nós temos, parecem várias caixinhas que foram empilhadas, né, uma brincadeira de Legos. Então isso é quase que, parece que ele até ganha forma, que vai virar um transformer, né, que ele vai se mexendo e vai. Mas olha, térreo livre, janelas em fita, fachada teoricamente livre, né, porque você não tem ornamentos. Então, influências modernistas junto com estilos contemporâneos. O que eu falei da fachadona de concreto aqui embaixo, meio que um certo brutalismo moderno, contemporâneo. E a gente vai vendo o contraste com o resto da cidade, né? Então, qualquer edifício, né, que a gente tenha assim um cuidado estético um pouco mais, né, que todo arquiteto que está fazendo o empreendimento que você tem essa preocupação, ele normalmente destoa muito do restante, né, das coisas, porque a gente tem uma cultura ruim no Brasil que as pessoas fazem por si só. Não, eu mesmo construo, eu vou falar com tal pessoa, ela vem e constrói para mim. E aí você vai ter aquele monte de casinha igual ou coisas assim não bem resolvidas, né? Não é um projeto bem resolvido. E aí isso contrasta muito quando você recebe um projeto que é resolvido, que ele foi pensado, que ele teve um tempo de estudo. Aqui, até agora, eu falei para vocês de estilos arquitetônicos, né? Então, tudo envolvendo o edifício, a fachada, a questão estrutural do prédio. Eu queria só passar uma pincelada para vocês, um pouco de design, só para vocês entenderem um pouco, porque o design ele muda um pouquinho. Então, às vezes, a gente usa nomes que a gente usa da arquitetura, mas não tem nada a ver com o que é da arquitetura. Então, só para vocês terem noção. Então, estilo rústico, né? Então, só para vocês entenderem, é aquele que está buscando a casa da fazenda, está buscando o interior. Ele tem um pouco de arquitetura colonial, né, portuguesa. Busca-se também a questão do material bruto, né? Então, você vê as toras de madeira, o tijolo. Você tem que ter um certo cuidado com esse tipo de design, porque ele pode ficar muito carregado. Então, imagina se você começa a utilizar muita coisa diferente, aí vira aquela casa feia, né? Ela não fica com um bom ornamento. Estilo urbano moderno, né? Então, eu acho que as cidades hoje influenciaram bastante dentro da casa, né? Então, a busca... isso começou muito em Nova York, né? Anos atrás, mas isso veio trazendo-se muito, e está muito em alta hoje em dia, né? Então, os apartamentos industriais, que buscam o quê? A questão do material bruto, de uma indústria, lembrando uma questão urbana, né? Ele não tem cara de casa. Então, está usando a tubulação aparente, ou ela está usando muito cor preta, cinza, cores o quê? Que remetem à cidade. O estilo náutico, ele busca sempre questões do mar, né? Então, azul, lembrando embarcações, então vai sempre estar utilizando madeira, o branco, né? Então, nos tecidos, pode ver que o sofá branco, o tecido do chão branco e azul, os detalhes, sempre está buscando a questão de embarcações. Bom, minimalista, a mesma coisa da arquitetura, entra dentro da decoração. Então, os móveis simples, né? Uma coisa que a gente vê muito assim quando hoje está mudando bastante. Às vezes eu ia, vamos supor, numa Casas Bahia, enfim, lojas populares, você via aqueles móveis muito cheios de informação, era muito aqueles sofazões enormes, carregados.
E hoje, acho que com a internet, as coisas estão se difundindo tanto que você consegue encontrar peças bonitas em lojas populares, que era uma coisa que era difícil de encontrar antes, né? E hoje a gente consegue encontrar uma poltrona bonita, um sofá bonito, um tapete bonito, e aí você consegue deixar isso acessível para todas as classes. O que eu falei do industrial, né? Então, olha, ele lembra um pouco rústico, mas ele tem uma certa brutalidade da cidade, né? O rústico, aquele estilo da fazenda, ele busca casa de campo, né? Então ele traz a natureza junto. O industrial, ele não traz isso, ele não traz essa coisa mais orgânica, né? Ele busca para uma coisa mais bruta. O estilo escandinavo é um estilo que, assim, para a gente é novo, né? Mas para eles isso é normal lá. Então, nesses países nórdicos, eles utilizam muito essa questão do branco, do cinza, dos tons mais cleans. Ele não chega a ser minimalista, porque ele tem muita informação, mas ele mescla um pouco do estilo minimalista. Esse estilo que é muito específico, a pessoa tem que gostar para seguir esse estilo, né? Que é a questão do boho ou boêmio. Então, ele está mesclando vários estilos. Então, você tem um pouco de indiano, um pouco do oriental, asiático, um pouco de... busca plantas, né? Isso com certeza vai ter muita coisa, muitos vasos, muita busca de ornamentos, né, dentro dessa decoração. Bom, e eu deixo aqui para vocês uma frase encerrando a minha palestra. Eu acho o seguinte: vocês trabalham vendendo imóveis de diversos tipos, mas quando ele tem uma característica bonita, quando ele foi bem pensado, vocês chegam a vender uma obra de arte. Então, eu acho que é interessante vocês entenderem, né, o que é o que vocês estão vendendo, né, o que vocês estão levando para esse cliente, e valorizar isso. Se você está vendendo um apartamento de arquitetura moderna, valorize isso para o cliente. Olha, você está comprando um exemplar de arquitetura moderna. Você está coisas que tenham uma memória, né, tem uma influência. Você está vendo uma coisa futurista, então valorize as coisas futuristas que você está vendo, que tem ali. Então, esse tipo de coisa eu acho que valoriza, porque aí o imóvel que vocês estão vendendo deixa de ser só um produto e ele vira a ser uma obra de arte. Felicitações pela palestra. Eu queria saber uma coisa simples. O Museu MASP, que tipo de arquitetura é? O MASP, a gente pode ter aí um pouco de brutalismo, né? Então, e um pouco de arquitetura moderna também. Então, você tem aqueles pilares, né? Ele está todo suspenso, né, ali pela parte superior, né, pelos pilares, e você tem ali o concreto puro. Então, ele é um edifício bruto, né? Apesar de ele tentar ter a leveza, né, daquele vão, você vê que é uma coisa muito bruta, muito pesada. Então, ele traz um pouco, lembra um pouco a questão do Sesc, né? Então, acho que ele tem um pouco de brutalismo com modernismo. Aquelas varandas gourmet enorme, aqueles quartos que parece mais um closet ao lado do outro, porque é tudo muito pequeno. Então, isso não acho que seja um fascínio de um arquiteto, e sim uma necessidade de mercado, do novo rico ou de gente que queira ostentar. Porque, como habitação, aquilo é um horror, né? Não é uma planta interessante como essa da década de 70, que você pega e vê que você consegue readequar aquela... A maioria ali você vê que as paredes são estruturais, você não tem muita mobilidade, tem que conviver com aquilo, não é como você derrubar tudo e fazer algo como você quer. Se você até quiser transformar num loft, você consegue. Enfim, então, esse fascínio não vejo como uma criação, e sim como uma necessidade de mercado, ou como um estudo, porque é lógico, a hora que vai construir prédios, coisas do tipo, antes existe qual é a demanda, né? Porque senão você não vende também. Isso para mim é triste, muito triste, porque... Eu vejo assim, não é que eu estou falando que eu concorde com isso, eu só estou falando o que você visualiza na realidade, porque eu não vejo um apartamento de 160 metros, onde você tem 40 de varanda, você vai usar aquilo quanto? Entendeu? Você vai fazer uma sala, tudo mais, mas chega não é tão usual e tão aconchegante, eu acho que essa é a palavra, entendeu? Eu acho que a gente tem assim série de fatores, né, que você vai entrar nisso, mas
eu como arquiteto, quando eu recebo uma demanda de um projeto, a gente tem aquele problema, se eu não estou atendendo o meu cliente do jeito que ele quer, eu posso perder o projeto. Ele vai procurar outro que faça. Então, infelizmente, quem manda na questão de empreendimentos residenciais e comerciais também é o incorporador. É aquele que está ali na ponta do lápis vendo quanto ele vai lucrar. Então, é o custo da construção, é o custo do projeto, enfim, da obra, da incorporação e tudo. E aí você tem que ver aquilo que virou uma moda, né, no momento. Então, cada época tem a sua moda. Eu lembro quando aqueles apartamentos com aquela varanda meia curvinha, assim, que tinha churrasqueirinha na ponta. Agora não, já aquelas varandona enorme, a sala enorme também. Então, é moda. Cada época você tem aquele apartamento de moda que vai vender um monte igual. Isso tem um estilo arquitetônico? Sei lá, o estilo que está usando agora. Mas não é uma coisa que teve... Isso é simplesmente uma questão comercial. Não teve uma influência, não posso dizer que isso tem um valor arquitetônico. Não tem. Isso aí é uma coisa que está atendendo demanda de mercado. Não, nessa mesma linha, você tem alguma dica para a gente que hoje, quando o cliente nos procura, ele fala, eu quero determinado bairro. Mas, às vezes, a gente mostra um monte de coisa, sei lá, jardins. E, no final, ele acaba comprando o mais moderno lá na Vila Madalena, que tem esses prédios supermodernos que você passou, né, os contemporâneos que você passou. Você tem alguma dica para a gente poder ajudar o cliente na busca? Porque, às vezes, eu acho que o cliente começa procurando uma coisa e a gente tem uma dificuldade de encontrar o imóvel ideal para ele. Você fala, puxa, se você for nos jardins, é o mais neoclássico, ou não, neoclássico é Higienópolis, e assim por diante. Você tem alguma dica? Eu acho assim, isso eu acho que é um problema tanto de vocês como o meu. O cliente, quando ele chega para mim, ele não, é aquela coisa, ele chega, eu quero um prédio moderno. Aí você vai tentar descobrir o que é moderno e viu que não é o que ele está pensando. Eu já tive inúmeros casos de clientes que me pediam uma coisa e na minha cabeça era uma coisa e ele nunca aprovava o projeto, Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando eu fui mostrar para ele, vamos ver uma foto, uma coisa? Tá, não é isso que você me pediu, então. Você me pediu outra coisa, nada a ver. Então, eu acho assim, uma coisa que eu utilizo para os meus clientes é a imagem. As pessoas são visuais nesse tipo de coisa. Então, o que eu teria, se eu fosse você, eu teria ali sei lá, no celular mesmo, um álbum de fotos com alguns estilos específicos. E, por exemplo, olha, esse tipo de prédio é assim, mas esse aqui só vai ter nesse bairro. Se você quer uma coisa antiga, por exemplo, esse você só vai achar nesse lugar. E você meio que determinar por regiões. Eu não sei, eu acho que os clientes, assim, os novos ricos, as pessoas que estão, os emergentes, eles sempre querem os mais tecnológicos, né? Eles não estão buscando um apartamento lindo em Higienópolis modernista. Ele está querendo ostentar num prédio enorme. Então, acho que esse tipo de coisa, você tem que avaliar qual que é o tipo do seu cliente. Isso eu tento fazer com os meus, porque é a mesma coisa. Ele chega para mim pedindo uma decoração ou uma construção de uma casa, eu tenho que tentar identificar qual o estilo que ele quer. E eu acho que a partir do momento que você entender o estilo dele, aí você fala, não, tá bom, então é isso que você quer, olha, mas isso aqui só vai ter nesses bairros. Tudo bem para você esses bairros? Não quero. Então, peraí. Então, a gente vai ter... Não tem. Às vezes não tem, então você vai ter que procurar uma coisa similar. Acho que ajudaria.